Oi, pessoal. Então, como eu estava mencionando para vocês, minha indignação, uma certa indignação, uma certa preocupação com a questão da chupeta, da famigerada chupeta e dos seus acompanhantes aí, as naninhas. Tem muitos colegas que têm colocado a chupeta numa condição muito complicada, muito difícil. Salvo as questões de saúde, sim, salvo as questões de dentição, sim, que temos ali, né, até os 3 anos, em média, para que essa chupeta já comece a fazer alterações na arcada dentária, etc. Mas não é nesse ponto que eu quero trabalhar hoje, que eu quero trazer para vocês. É um ponto em que tem se escutado alguns movimentos de que a criança que usa chupeta ou que precisa da naninha, que precisa da chupeta, ela está apresentando uma dificuldade de conexão com os seus cuidadores. Então, dificuldade de conexão, que a conexão é uma questão extremamente importante quando a gente fala da parentalidade positiva, mas que a criança que usa a chupeta, ela poderia estar aí numa dificuldade de conexão ali com os seus pais. E isso gera um tanto de... pode gerar, né, uma certa culpabilização desses pais. Puxa vida, meu filho ainda usa chupeta, mas não tem falta de conexão, não tem de falta de corpo a corpo, mesmo assim tá na chupeta. Onde será que eu tô errando? O que será que tá acontecendo? Como se o objeto transicional, que é a chupeta, que é a naninha, que são os ursinhos que essa criança vai arrastar por onde ela for, vai para casa da avó, leva o ursinho, vai para a escola, leva o ursinho, leva o travesseirinho, etc. Que esses objetos transicionais não fossem algo bom, que fossem ali algo que representa essa falta de conexão, essa dificuldade de conexão. Vamos tomar um certo cuidado, pessoal. Vamos tomar um certo cuidado. A psicanálise já vem colocar que o objeto transicional é algo importantíssimo na constituição psíquica da criança. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente está falando de 2 pontos. 3, na verdade. A gente está falando do desenvolvimento de corpo, motor, neurológico, a gente está falando de desenvolvimento cognitivo e a gente está falando de constituição psíquica, o psiquismo da criança. Quando o psiquismo da criança não vai bem na sua constituição, os outros não vão bem. O desenvolvimento motor também não vai bem, nem o cognitivo. A gente observa isso porque grande parte das crianças, na primeiríssima infância, elas chegam para nós, a porta de entrada é atraso no desenvolvimento global. Então, ou seja, os outros desenvolvimentos estão atrasando, neurológico, orgânico, cognitivo, e aí a gente tem que observar como é que está a constituição psíquica. E um dos aspectos ali, uma das partes, né, das fases, não são fases estanques, mas um dos processos importantes é o que a gente chama de presença e ausência. Presença e ausência numa dança, de estar presente e ausente, quem? O cuidador principal, que é aquele que vai representar ali o simbólico para a criança, que vai apresentar o mundo para essa criança, que vai fazer a função materna, que a gente chama, que é função, que não é a mãe biológica necessariamente quem faz. Essa mãe, ela precisa, a certo momento, lá a partir dos seus 6, 7, 8 meses, entenda quando eu falo mãe, que mãe é função, tá? Então, esse cuidador principal vai ter que ter esse jogo de presença e ausência. A gente não pode estar totalmente presente, colado nessa criança, porque senão ela não vai conseguir se constituir como um indivíduo subjetivamente diferente desse cuidador. E também não podemos estar totalmente ausentes, porque senão, como é que vai perceber se não tem o outro, não tem eu, se não tem eu, não tem o outro? Há que se ter esse jogo de presença e ausência. A partir do jogo de presença e ausência, que esse cuidador vai tomar um banho, que esse cuidador vai trabalhar, que esse cuidador vai estudar e volta, que essa criança vai para a escola e volta, e que está em casa, essa criança está num lugar e volta, está no quarto e o cuidador está na sala. Então, assim, essa distância, ela é extremamente importante a partir ali dos seus 7, 8 meses. O jogo dessa distância, presença e ausência. Isso proporciona com que a criança consiga simbolizar essa ausência.
E o passo para que ela possa simbolizar, o que é um símbolo? É aquilo que representa o objeto que não está. Então, o que vai simbolizar esse cuidador? Vai acalmar e vai acalentar essa criança? O objeto transicional. Então, esse objeto transicional, ele vai representar esse cuidador na ausência desse cuidador. Então, esse objeto pode ser a chupeta, pode ser a naninha, pode ser um travesseirinho, pode ser um ursinho, pode ser uma boneca, mas a chupeta entra nisso também, ou seja, é aquele objeto que a criança elege, que vai simbolizar aquele cuidador que está ausente, que vai acalentar o seu coraçãozinho. E isso só existe, o objeto transicional ele só pode existir quando há conexão. Quando há conexão entre a criança e o seu cuidador, aí sim há a possibilidade da existência de um objeto transicional, que ele também não é obrigatório, tá? Mas pode haver a existência do objeto transicional, ou seja, você é tão importante para mim que eu preciso de alguma coisa para conseguir lidar com a sua ausência, quando você não tá. Por isso que a gente não pode simplesmente demonizar o uso da chupeta, das naninhas e colocar como falta de conexão. Por que não? Porque só existe o objeto transicional quando há a conexão. Porque senão, bom, se não tem conexão, não vou sentir sua falta. Para que eu vou ter um objeto transicional? E a partir disso, a gente observar o quão importante é esse objeto transicional, que a gente tem que pensar como vai fazer a retirada desse objeto, a retirada dessa chupeta, a retirada dessa naninha, a retirada desses outros objetos. Aí como que a gente vai fazer? Que sim, tem que ser de uma maneira respeitosa, no tempo da criança, em que ela já possa simbolizar verbalmente, puxa, estou com saudade, puxa, tá difícil para mim, em que ela possa colocar outra maneira de simbolizar essa distância desse cuidador, essa distância que ela tem aí desse papai, dessa mamãe, de quem exerce essa função, aí que ela possa simbolizar de outra maneira que não precisa mais do objeto transicional. Por isso que se chama transicional, é numa transição. Então, pessoal, vamos cuidar para que a gente possa fazer essa retirada de uma maneira respeitosa no tempo da criança, mas também vamos cuidar de que não é falta de conexão, não é uma questão de que esses pais não estão presentes, não é uma questão de que isso precisa ser extirpado, no sentido de que não pode nem existir o uso da chupeta. Então, não vamos demonizar a chupeta faz parte também ali de um dos objetos transicionais, tá bom? Me fala como é que esse vídeo chega aí até vocês, para a gente poder debater mais sobre o assunto e assim a gente aprendendo cada vez mais. Até mais, pessoal!